Eu quero saudar a todos nessa tarde com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é 27/8/2024. Lembrando você que nós vamos estar postando essa ministração aí no canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Já quero agradecer vocês que já têm se inscrito e aqueles que ainda não se inscreveram, mas está acessando os vídeos, a gente tem informação. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente, porque está ajudando a divulgar esse trabalho tão árduo, que é pregar a palavra de Deus nesse fim dos tempos, com essa modernidade, com muita gente procurando só a tecnologia e a modernidade, né? Mas Deus tem dado graça. Aí na sua igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, se encontra aqui na face da terra, levando esse evangelho tão precioso que nós precisamos dele. Amém? Glória a Deus. Então você no YouTube, nas redes sociais, muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente. Amém? Glória a Deus. Pegou a sua Bíblia? Romanos, capítulo 6. O texto reza o seguinte: mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você que não tem o apreço por essa palavra, não tem o QI para essa palavra, não sei como eu vou expressar. Se você lesse essa passagem, como é que você interpretaria? Como é que você acharia que o apóstolo Paulo está falando com quem? Veja bem, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1, o texto reza, repito: mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Então vamos dizer um estilo de vida, ou seja, uma maneira de agir, de viver nesse planeta Terra, no meio de uma sociedade que não quer nada com Jesus. Aí você vai ver o que o apóstolo Paulo diz aqui, em tantas passagens, não só ele, mas Pedro, Tiago, João. Mas vamos até essa aqui, amém, glória a Deus? Aqui ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Você vê que Paulo estava dando uma explicação à igreja lá em Roma. Desculpa que eu tenho que ser franco, não é a igreja católica apostólica romana, não é isso aqui não. Era a igreja de Cristo que estava em Roma, como em Corinto tinha a igreja de Cristo, como em Tessalonicense, como em Éfeso, em várias cidades tinha a igreja de Jesus. Eles estavam pregando, falando de Jesus. Então quando fala aqui, carta à igreja de Roma, a igreja católica apostólica romana, não é isso não, sua criatura, presta atenção. Amém? Glória a Deus. Então Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Bota a primeira pergunta: nós vamos permanecer no pecado? Deus é o bom pai, ele é o bom pai, não vai condenar ninguém. Desse jeito que muita pessoa pensa. Mas Paulo fala aqui, por causa da graça de Deus, nós vamos permanecer no pecado. Aí ele traz regra. Aí aqueles que vivem pecando, só pecando, pecado mais pecado, pecado mais pecado. Jesus, ele te liberta dos pecados. Jesus, o sangue dele, te purifica dos seus pecados, do nosso pecado. Aí você vai ver o versículo 2. De modo nenhum. Paulo já chama a atenção de quem da igreja. Paulo já começa a falar com os cristãos, com os evangélicos. De modo nenhum. Eu não estou dizendo que nós devemos permanecer no pecado, porque muitos falam: Deus é um bom pai, ele não vai condenar ninguém. Aí ele não quer condenar ninguém. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que a pessoa morra sem salvação. Ele tem que partir dessa vida para outra vida, salvo em Jesus. Aí Paulo diz aqui, ó: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Nós que, está nas redes sociais, peraí. Nós que
Todo mundo, nós quem? Nós, todo mundo, que coisa, que bacana, rapaz, vai estar no YouTube aí, ó. Repete, por favor, deixa eu ler e você repete, peraí. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, nós quem? Todo mundo, é brincadeira, rapaz. Nós, todo mundo, tem certeza que é nós, todo mundo? Não! Claro que não! De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Tem gente que está vivo para o pecado, ele só sabe pecar, porque não consegue fugir do pecado. O pecado já está na veia dele, no sangue dele, no corpo dele. Ao passo que Paulo diz, para nós apresentar os nossos membros vivos, como sacrifício vivo a Deus, nossos membros, olho, boca, nariz, ouvido, pés, mão e principalmente o nosso corpo. Aleluia! Amém? Glória. Aí Paulo diz aqui, ó, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Tá vendo aqui? É o batismo do Espírito. Quando você recebe, Jesus subiu ao céu, desceu, depois de 10 dias sua ascensão, para morar no coração daquele e aquela que o aceitar ele. E Paulo fala aqui desse batismo. Você já passou por ele? Olha o que Paulo diz aqui, ó. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você já parou de pensar isso aqui? O que quer dizer? Não, tem interesse não. E que vocês têm interesse então? Como é que vocês vai saber disso? Ou vai procurar andar nessa regra, nessa advertência desse homem de Deus, que foi o apóstolo Paulo, chamado dentro do ventre da sua mãe, para pregar para os gentios, que são vocês que não aceitaram Jesus. Tá vendo aqui, meu irmão? Tá vendo aqui, meu irmão? Para isso é que Jesus chamou os crentes. Não é só para ser, eu sou crente, Pai do Senhor, e ficar na igreja, lá esquentar banco de igreja, não. Chamou você para ensinar você, para pregar para aqueles que ainda não aceitaram Ele, porque Ele está voltando. Criatura! Tá ouvindo, vai, morada nova? Tá ouvindo? Tá una? De sorte que, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele. Tá vendo aqui, meu irmão? Tá vendo aqui, minha irmã? Tá vendo aqui? São incrédulos, são ateus, são críticos, céticos dessa palavra. O que Paulo está falando aqui no versículo 4? De sorte que fomos sepultados, nós quem? Fomos. Paulo disse, fomos. Ele está citando ele também. O que Paulo entendeu aqui? Nós fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Para quê? Há um propósito. Você já foi sepultado com Cristo? Você já recebeu a nova ressurreição, sendo a nova criatura? Jesus disse, eis que eu faço nova todas as coisas. Você, se aceitar Jesus, é uma criatura velha. Velha! E a criatura velha já está condenada pelo pecado de Adão. Aleluia! O apóstolo Paulo diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Cristo, foi feito espírito vivificante. Então pensa bem. Você tem uma alma. Se você morre agora, a sua carne vai para a sepultura. E na cozinha os bichos comem. Mas a sua alma, o seu espírito de entendimento volta para Deus. Você pode ser um incrédulo, o ateu, o cético, debochador dessa palavra, ser gerente da sua vida, viver sua própria vida. Mas quando você morrer, esse espírito que te dá o entendimento, que difere você dos animais, esse espírito volta para Deus. Ou de repente você ter Jesus, aceitar Jesus na sua criatura. Amém?
O espírito volta para Deus, mas a alma vai para o inferno por não ter aceitado Jesus, por não crer em Jesus. Ou você acha que ele veio, morreu na cruz para fazer papel de idiota, de palhaço? Hein? Vocês que não aceitaram ele, já parou para pensar nessa gravidade de não aceitar a Jesus? Ele diz assim, ó: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí, tá aí, ó. Guarda essa. Vai dormir com essa, meu irmão. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quem falou foi Jesus. Quem falou foi ele. Aí Paulo diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ou você acha que não? Ou você acha que não? Aí ele diz aqui, ó: pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós quem? Assim andemos nós quem? Todo mundo. Palhaçada, hipocrisia. Se for para nós os crentes andar segundo o curso desse mundo, lá tudo é pro inferno. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 4, ele diz que as pessoas de fora acham estranho de nós os crentes não andarmos no mesmo desenfreamento que eles, para ser mano de nós. Uma vida desenfreada, meu irmão, não tem freio. Vive do jeito que quer, da maneira que quer, não teme a Deus. Esquecer de Sodoma e Gomorra, amém? Esquecendo de luz, amém? Tá vendo? Sua geração incrédula, depravada, violenta, idólatra. Olha as redes sociais aí, ó. Lá para as 10 horas, vai estar lá no YouTube. Você pode ajeitar com seu celular aí, ó, se quiser. O despertar escatológico em prol da fé cristã. Depois das 22 horas, você vai achar lá. Tá aqui, ó. Aleluia. Aí, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você tem vida nova? Ou sua vida é aquela coisa só repetitiva? Preso, escravo do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e essa vida é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, morada nova. Itaúna. Essa cidade não é inocente. Não tem desculpa pra ninguém. Você pode ser um incrédulo, ateu, um ignorante, um cego, fazer vista grossa, mas você não tem desculpa. Jesus diz assim, ó: e de pregai o meu evangelho a toda criatura. Chamou vocês que não é crente de criatura. Vai quebrar o pau com ele aí, ó. Vai achar ruim com ele. Chamou todos vocês, são convertidos, de criatura. Vai quebrar o pau com ele, aproveita aí os aviões, azar, foguete, vai queixar com ele. Ele diz: e de pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Se tu não crê em Jesus, tu já está condenado. Mas você está ajudando você, criatura. Presta atenção. Se tu não crê em Jesus, ele diz: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É ele que falou.
Então Paulo diz aqui, ó, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, vida nova. As coisas de Deus se renovam cada vez mais. Amém? Deixar a vida velha. Deixa a vida velha, meu irmão. Essa vida de fardo, de canseiro, de pecado. Deixa a vida velha. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre? Você quer ser livre do quê? Do quê? Ele liberta. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, da semelhança da sua morte, você já foi plantado juntamente com Cristo. Jesus veio dentro para este mundo. Ele veio em carne e osso como eu e você. Eu e você não tem desculpa. O verbo se fez carne. Está lá em João capítulo 1. E o verbo se fez carne. Da pessoa de Jesus. Quando Jesus estava aqui, era esta palavra encarnada nele. Da vida dele. Do corpo dele. Ele era o templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e se alguém destruir o templo do Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá também. Então seu corpo não te pertence, é templo do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, para morar no coração daquela que aceitar Jesus. Esse corpo seu foi feito para a morada de Deus, e Jesus veio em carne e osso como eu e você e provou. Então você não tem desculpa do Pai, você não tem desculpa, nós não temos desculpa. Você quer aceitar Jesus e esperar o arrebatamento? Ou você vai deixar para o juízo final? Ou você vai deixar para o Apocalipse 20, versículo 11? Pouco abaixo diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e deu o inferno os mortos que nele havia, e deu além os mortos que nele havia, e cada um foi julgado segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E essa é a segunda morte. Aleluia. A segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Aleluia. Eu e você está sujeito à primeira morte. Morrer, parar o coração, ir para a terra dos pés junto, com todo respeito. Jesus experimentou a primeira morte, morreu aqui, vivendo em carne e osso. Jesus morreu. Ouça, morada nova, ouça, Itaúna, vocês que ainda não aceitaram Jesus, presta atenção. Ele veio em forma de ser humano, 100% ser humano. E ele diz: quem de vós me convence de pecar? Ninguém. Aí você há de saber que lá sentado à direita do Pai, nós temos o ser humano representando a humanidade. Então, se tu, meu irmão, se tu, aqui nas redes sociais, aqui nessa pracinha, com todo respeito, aqui nessa cidade de Itaúna e da Pedra Negra, que é o nome dela, se tu não converter ou aceitar Jesus, não entrar pela porta, não experimentar um novo nascimento, tu vai morrer sem Jesus, tu vai para o inferno, elogio final, para o lago de fogo. Você acha que é brincadeira? É mais um pastor pregando. A Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado são aqueles que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre esses não tem o dano da segunda morte. Parou para pensar? A primeira ressurreição, Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem, depois os que são de Cristo na sua volta, no arrebatamento. Aqueles irmãos que morreram crentes em Jesus já aguarda ser ressuscitado dentre dos mortos, recebeu o corpo glorificado. Não vai dar prazo para explicar aqui, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a 58, vai lá.
E nós, diz o apóstolo Paulo, os crentes que estivermos vivos, seremos arrebatados para o céu juntamente com eles. Porque isso aí também é a primeira ressurreição. Então diz a Bíblia, bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque sobre esses não tem o dano da segunda morte. Jesus já experimentou o seu lugar. Jesus já pagou o pecado do seu lugar. Ô morada nova, ô Itaúra, Jesus já morreu no seu lugar, sua criatura ingrata. Aí a segunda morte é a separação eterna de Deus para todo o século. Amém. A segunda morte, se fala dela lá no Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 em diante. Ele fala, e deu o mar os mortos de havia, e deu a lei os mortos de havia, e deu o inferno os mortos de havia, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Como é que é a sua obra? Ninguém tem conta com sua vida, mas como é que você está fazendo a obra aqui, dentro desse corpo seu? Tu está detonando esse tempo do Espírito Santo, meu irmão? Tu vive para Jesus ou tu vive para o mundo? Você foi liberto por Jesus ou está escravo desse mundo? Você para e pensa. Evangelizar é preciso. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também, olha o que Paulo diz, também o seremos no dia da sua ressurreição. Tá vendo aí? Jesus estava aqui, estava morto para o mundo, mas vivo para Deus. Nossos crentes estão mortos para o mundo, meu irmão. O apóstolo Paulo diz que o homem carnal pende para as coisas da carne, mas o homem espiritual para as coisas do Espírito. Você tem a pendência para a palavra de Deus? Você lê Bíblia? Você já escancarou seu coração para essa palavra? Sabe o que o salmista Davi diz há 3 anos atrás? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você faz isso? Você tem feito isso? Tem tido essa atitude de abrir o coração para não pecar contra Deus? Não. Eu leio minha vida do jeito que eu bem quero. Ah, é? Ah, é? A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas o fim dele é a morte. O seu caminho que você vive aqui, sem Jesus, até você estiver respirando esse oxigênio. Mas quando teu coração parar, meu irmão, e que você for para a terra, os pés juntos vão te levar para lá. Aí além túmulo é que começa a vida. É depois dessa morte aqui, ó. É depois do túmulo é que começa a primeira vida. Ou seja, a verdadeira vida, aleluia. E Jesus é vida. E Jesus é vida. Ele é a vida. Se Jesus vier hoje, este bairro já foi evangelizado. Se tu ficar para trás, é porque quer, porque oportunidade para se converter, aceitar Jesus, tu tem, porque Jesus deixou a sua igreja, desde o dia de Pentecoste até agora, com essa porta da graça aberta, ela vai se fechar com a retirada dos crentes da face da terra. Aí vai cumprir o que o Senhor diz: eis que eu enviarei fome e sede na face da terra. Sede de ouvir a palavra, fome de ouvir a palavra. Hoje você pode comer essa palavra, hoje você pode ouvir essa palavra. Então um passo para Jesus, mas amanhã ninguém pode garantir nada. Aleluia. Aí Paulo diz: da sua morte também seremos da sua ressurreição. Está em Efésios 3:10. Agora escuta aí, versículo 6. Sabendo isso que o nosso homem velho, tá vendo aqui? Vocês que não aceitaram Jesus, olha o que Paulo diz: sabendo isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Tá vendo aqui? Você está vendo o que o apóstolo Paulo diz aqui? Sabendo isso, que o nosso homem velho, a velha criatura, todos aqueles que ainda não converteram a Jesus, é velha criatura, porque Jesus se faz novo todas as coisas. Amém? Por isso que você precisa ser uma nova criatura,
que a velha criatura vive no pecado, que Paulo diz aqui, ó. Aqui que diz no versículo 7, aqui, ó. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Tá vendo aqui? Aquele que está morto já está justificado do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o mundo já está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Você está vivo para o mundo? Você vive nesse mundão? Cabalhão, mundão! Cabalhão! Cabalhão, mundão! Cabalhão! Cabalhão, mundão! Aê! Aê, seu arrogante! Você esqueceu que Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso o salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, tá vendo? Quantas pessoas arrogantes, nariz em pé, todos os seus próprios narizes, com todo respeito, e escuta os pregadores falar isso e tá vendo? Cabelão, mudão, você tá bonitão? Tá cheio de saúde? Cheio de dinheiro, cacau, que beleza. Mas isso tem um fim. Amém? Desfruta de uma boa saúde. Isso aí um dia tem um fim. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então daí, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que Paulo está falando aqui? Se já morremos com Cristo. Você já morreu em Jesus? Você já morreu para este mundo? Ou você está vivo para este mundo? Tudo que o mundo oferece para você, você vai ao. O mundo te oferece as coisas pecaminosas, você vai comendo. Vivendo a mercê desse mundo. Vai comendo. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Aí você deixa alimentar da palavra de Deus, que é o pão. Você deixa essa palavra, que é o próprio Jesus, que chama que em vida e carne e osso, tá vendo? E você alimenta a sua carne, o seu desejo, os seus vícios. Aí os crentes pegam para você, entra no ouvido e sai no outro. O que você quer que os crentes façam? Para levar você do inferno. Se nós deixar Jesus, nós vamos para o inferno. Se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Você tá jogando. Como é que é? Como é que é o negócio? Aí você tá jogando. Como é que é o negócio? Repete. Aí você tá jogando. Por que você fala isso? Porque não joguei, porque serei jogado. Onde é que você conheceu isso? É a palavra de Deus diz. Você que tá por dentro da palavra de Deus aí. Parabéns pra você. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, o que é que Paulo está falando aqui? O que é que Paulo está falando? Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Tá vendo? Tá vendo? Jesus morreu no seu lugar, sua criatura. Se tu morrer sem Jesus, a tua morada será no inferno, do lado de fogo para todo sempre. Aqui, Paulo diz aqui, ó. Sabendo que, tendo Cristo, sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Sobre ele. Se você aceitar Jesus, enquanto está com vida, a morte não vai ter domínio sobre você. Porque você aceitou Jesus, o pagamento foi pago. Porque João 3,16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer em Jesus. Ele diz: se não credes que eu sou, morrerei no vosso pecado. Morada nova. Itaúra, tem que crer em Jesus, senão vocês vão perecer nos seus pecados. Eu vou finalizar aqui, vou parar. Sabe que vem, nós continuamos, porque o vídeo tem que ficar bem curto.
o pessoal aí das redes sociais aí, né? Tem acesso melhor a esse vídeo. Amém? Vou terminar aqui, ó. Pois, olha o que Paulo diz. Romanos 6, e o versículo 10. Só vou ler esse versículo. Tem mais maravilhas aqui para nós e para você que não é crente. Amém? Glória a Deus. Vou ler só o versículo 10 e deixar desejar o restante. Amém? Olha só. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Nós os crentes, nós os evangélicos, nós vivemos para Deus. Nós somos cidadão do céu. Nós somos cidadão do céu. Nós não pertencemos isso aqui. Aceitamos a Jesus. Nós fazemos parte, como diz na Bíblia, da família de Deus. E nós te convidamos a você, que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não converteu. Presta atenção. Isso aqui não é história de carochinha. Rapaz e moça, homem e mulher nesse bairro Morada Nova na Itaúna. Isso aqui não é história de carochinha. Ô pessoal das redes sociais, estou aqui em Itaúna, viu? Nesse bairro Morada Nova, glória a Deus, aleluia. Essa Itaúna está sendo evangelizada. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia dos cidadãos desse bairro Morada Nova. Tem misericórdia desse cidadão de Itaúna, Minas Gerais, Brasil, mundo inteiro. Que o Senhor levanta missionários, pastores, homens e mulheres, para levar essa palavra aos corações daqueles que estão à mercê da sorte. Quem não sabe, ó Pai querido, que a tua igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, ó Pai querido. Que eles possam te aceitar, abrir o coração para essa verdade. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Amém e amém. Quero agradecer vocês aí nas redes sociais. Amém, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado pelo apreço e divulga esses vídeos, manda esses vídeos. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém e amém.